Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 13. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, verso 1. Esse texto é um texto muito conhecido. Meu título na minha edição é Jesus lava o pé dos discípulos. Mas se eu fosse colocar um título diferente, eu diria que o título seria O Ministério da Toalha. O texto diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, mas vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Palavras de Jesus. Oremos. Senhor, dá-nos agora também, ó Pai, um entendimento que vem através do poder do Teu Espírito, para abrir os nossos corações e nossas mentes, para entender aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e quer nos ensinar hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de João nos apresenta uma cena única. Jesus, na noite em que ele seria traído, ele não fez nenhum discurso sobre liderança. Ele não fez nenhum discurso sobre a sua inocência. Ele não fez nenhum discurso sobre os atos de justiça, de curas e milagres que ele já havia realizado. Jesus deu uma lição prática de humildade e serviço. O Senhor, o Mestre, o Filho de Deus, tomou uma toalha e uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos. Este gesto era mais que um gesto, um ato de limpeza, mas foi um ato pedagógico para nós, para o reino. Um símbolo de como devemos viver nossa fé hoje em dia. Hoje, nesse contexto do Dia Nacional do Voluntariado, eu quero apresentar para vocês 4 lições que eu aprendi com aquilo que eu chamo o Ministério da Toalha. O
Ministério, a palavra que dá origem à palavra ministério é a mesma palavra serviço. Quando nós falamos de ministério, nós estamos falando de serviço, de algo que é feito em pró do outro. E nós precisamos entender que Jesus estabeleceu um princípio, que o ministério, ele se baseia nesta toalha que enxuga o pé e de cada discípulo de Jesus. A primeira lição, não está mudando aqui, não sei o que está acontecendo, muda para mim, se possível. A primeira lição que nós precisamos entender diz que quem adota o ministério da toalha deve entender que se ama até o fim, até as últimas consequências. A primeira lição que eu entendo é que se eu vou servir, eu devo servir até as últimas consequências. O texto, ele é bem claro: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O contexto dessa história era um encontro único, um encontro que selaria o destino de Jesus. Jesus estava já à iminência de ser preso. O texto deixa claro que ele já sabia inclusive quem iria traí-lo. Jesus já tinha a ideia de que as coisas iam começar a ficar muito ruins, mas ele decide ter um tempo de qualidade com seus discípulos, e quando eles reúnem-se para aquela refeição, tradicionalmente existia alguém que fazia um serviço sujo, que era lavar os pés dos participantes que se sentavam à mesa. Lembrar que a mesa no Oriente Médio é uma mesa que ela é de baixa estatura, as pessoas praticamente sentam no chão em almofadas, então elas, dobram as pernas e os pés ficam muito perto da mesa. Então a ideia de lavar as mãos que nós temos hoje antes das refeições, ela é válida, mas existia também uma exigência de se lavar os pés, porque ninguém usava ali calçados higiênicos, não tinha propé para se pôr no pé das pessoas, e era preciso lavar os pés. E como todo evento, sempre tem alguma coisa que dá errado, e alguém esqueceu de contratar ou de designar a pessoa que lavaria os pés. E cada um ficou olhando um para o outro, se fingindo de morto. Cobraram Mateus, que era ali o publicano, porque sempre que se alguém tem culpa, a culpa sempre é do publicano. Mateus, por que você não contratou alguém, não chamou, você não providenciou? E Jesus imediatamente foi lá, tirou a sua capa, pegou a toalha, e ele se prontificou a lavar os pés dos seus discípulos. Tendo-os amado, os amou até o fim. Jesus podia dizer assim: passei 3 anos com esses homens, e eles não aprenderam nada. Gastei todo o meu poder, meu investimento, e esses homens ainda não entenderam o que significa o discipulado. Mas Jesus, em vez de dar uma bronca, Jesus de dar ali uma lição de moral, ele se submete àquilo que nenhum de seus discípulos estava considerando se submeter. E ele vai e ama os seus discípulos. O amor de Jesus, ele não foi parcial, ele nem pela metade, ele amou até as últimas consequências. Servir no reino não nasce da obrigação, mas nasce desse amor radical, que se entrega por inteiro. Se você é alguém que já está servindo a igreja, se você é um voluntário, faça isso por amor a Jesus. Nunca fique olhando para o outro. Esses dias eu conversando com a Dani, e a Dani falando lá das questões corporativas, e ela falando lá dos funcionários, ela estava falando assim, que muitas vezes é preciso
aplicar algum tipo de rigidez para que os outros possam também, os funcionários, entender como as coisas funcionam. E o voluntário, parece que ele vai muitas vezes, ele tem a tendência de se medir pela média. Se todo mundo faz isso eu vou fazer também. Mas alguém que se voluntaria para o serviço de Deus, ele precisa ser acima da média. Ele precisa sempre estar entendendo que sempre é possível fazer algo mais. Porque é preciso ir até as últimas consequências. O voluntariado cristão não é feito para se aparecer, mas é para amar até o limite. Imagina a gente numa igreja que a gente vai conhecendo um ao outro, vai conhecendo até as coisas difíceis de suportar um no outro. Não é por acaso que Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Eu adoro esse versículo, é o mais difícil para mim esse. E aí quando você está olhando aquela pessoa que é mais difícil suportar, você não vai servi-la? Você vai se fingir de morto? Jesus só morreu pelos bonzinhos? Jesus morreu por todos. Jesus lavou o pé daquele que iria traí-lo. Judas, o Iscariotes. A segunda lição que eu entendo que Jesus nos ensina, passa para mim, por favor, ela diz assim, que quem adota o ministério da toalha, deve entender que quem tem mais poder, mais deve servir. Quem mais tem poder, mais deve servir. O versículo 3, ele diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus sabia que todo o poder tinha sido dado a quem? A Ele. Se tinha alguém que era poderoso, que ele podia, inclusive, sabe o que ele podia fazer? Ele podia fazer assim, pronto, o pé de todo mundo estava limpo. Tinha feito até a pedicure, arrancou as cutículas, estava todo mundo... Podia ou não podia? Mas Jesus não veio para fazer milagre. Jesus veio para servir, para mostrar que quem mais tem poder, mais deve servir. Lembra que eu falei o que significa ministério? Ministério significa o quê? Serviço. E vamos pensar no ministério público, vamos pensar nos ministérios que existem. Qual é o papel deles? Deveria ser servir. Quem mais tem poder, mais deve servir. Talvez na nossa sociedade civil as coisas não funcionam como deveriam funcionar, mas dentro da realidade do reino de Deus, os poderosos servem. Os poderosos servem. Aquele que tinha poder sobre as ondas do mar, aquele que tinha poder de multiplicar pães, aquele que tinha poder de transformar água em vinho, ele se despiu do seu status e se tornou um servo, fez o papel de um escravo. Jesus sabia que viera de Deus e voltaria para Deus, e mesmo assim se levantou da ceia e tirou o manto e tomou a toalha. O Filho de Deus, que detinha todo o poder, decidiu lavar os pés dos seus discípulos. No reino de Deus, a autoridade não é privilégio, mas responsabilidade. Quanto maior a posição, maior deve ser a disposição de servir. Infelizmente, no nosso meio evangélico, nós estamos viciados em títulos, e quando os títulos eles se tornam muito desgastados, se inventa outro título, pastor, bispo, apóstolo, anjo, eu não sei mais o que vai vir daqui a pouco, mas parece que nós precisamos mostrar o quanto poder nós temos, e curiosamente, quantos estão servindo de fato? É uma grande responsabilidade, é uma grande responsabilidade. Quando eu falo que cada um de nós tem um dom, amém, glória a Deus. Mas se você tem 2 dons, amém, glória a Deus 2 vezes.
Se você tem 3 dons, amém, glória a Deus, 3 vezes, mais responsabilidade. Parece que a gente gosta da contabilidade daquilo que a gente tem, mas a gente não entende que aquilo que a gente tem foi feito para servir. Nós precisamos aprender com Jesus, não só que o ministério da toalha nos ensina a amar até as últimas consequências, mas também que quem tem mais poder, mais deve servir. Terceira lição: quem adota o ministério da toalha deve entender que a humildade é o caminho do discipulado e se reflete na submissão total a Jesus. Jesus estava lavando os pés de cada um deles. Aí chegou a vez de Pedro. Aí o que Pedro faz? Não, Senhor, não vai lavar meu pé. Imagina que o Senhor vai fazer isso. Deixa quieto, Senhor, deixa. Não precisa. Pedro, né? Pedro sendo Pedro. Aí o que Jesus fala? Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Ô Senhor, então, para com isso, então me lava inteiro. Né? Aí já queria, exagerado. Mas o que Jesus queria ensinar? O que Jesus queria nos ensinar é que existe uma humildade que nós precisamos ter ao servir, que é a submissão total a Jesus. Muitas vezes nós resistimos, achamos difícil ser servidos, e ainda mais nos abaixar para servir. Mas Jesus deixa claro, sem permitir que Ele nos lave, não temos parte com Ele. E Jesus, de fato, fez isso com cada um de nós. Jesus não só lavou os nossos pés na cruz, mas lavou os nossos corpos com o seu sangue derramado naquela cruz, para que nós pudéssemos estar limpos e purificados. Pudéssemos agora ter acesso a esse Deus que é santo. Nós só temos acesso a Deus, só podemos chamar a Deus como Pai, porque um dia o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, para nos purificar e nos perdoar de todo pecado. Se você não me deixar lavar os teus pés, não terá parte comigo. Graça, graça. Servir ao outro é um ato de graça. Porque tem pessoas que realmente não merecem ser servidas. Mas isso não entra na contabilidade do reino. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós precisamos entender que o ministério da toalha exige verdadeira humildade do discípulo e se revela na submissão total a Jesus, deixar-se lavar por Ele, obedecer à sua vontade e viver debaixo do seu senhorio. E muitas vezes nós já sabemos aonde Deus deseja que nós servamos. Quantas vezes eu não ouço pessoas falando comigo que já tiveram momentos na sua história que tinham convicção do chamado que Jesus tinha para cada um, e essas pessoas acharam outros caminhos, buscaram alternativas. Se submeta àquilo que Jesus está pedindo para você, por mais difícil que possa parecer. Isso exige humildade. Servir exige obediência. E nós precisamos aprender com Jesus. A quarta lição que nós vamos aprender é: quem adota o ministério da toalha deve entender que o exemplo de Jesus precisa ser seguido em toda a vida. Do 12 ao 17, Jesus diz assim: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês entenderam o que eu sou? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam quem eu sou? Vocês já sabem que eu sou o Cristo, o Filho de Deus Salvador, e vocês estão vendo o que eu sou capaz de fazer? Se vocês querem me seguir, façam como eu fiz, lavem os pés uns dos outros. E o versículo 17, para mim, ele é fantástico. Ele diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticarem.
O mundo hoje procura alegria, satisfação. E Jesus diz que a alegria, a satisfação está em servir aos outros. Felizes vocês serão se praticarem estas coisas. Jesus, depois de lavar os pés dos seus discípulos, ele se declara exemplo para que nós façamos o mesmo. O gesto de Jesus não foi apenas simbólico, mas foi um modelo de vida. E ser um discípulo é imitar o Mestre, viver servindo, amar em ação, cuidar das pessoas e voluntariar-se na graça. O mundo não será transformado por discursos bonitos, mas por discípulos que seguem o exemplo de Jesus em gestos concretos de serviço. Em nossa igreja, pode mudar o slide, por favor. Em nossa igreja, o voluntariado é a expressão prática do reino. Isso é a nossa visão. E quando a gente fala de visão, é aquilo que a gente olha lá na frente e no futuro, é isso que a gente quer que esteja acontecendo. Não necessariamente isso acontece hoje. Mas eu hoje estou dizendo isso, que eu tenho uma visão. Uma visão para o voluntariado da nossa igreja. Que todos aqueles que se voluntariam, aqueles que se dedicam, sejam para pequenas coisas, coisas que nem são enxergadas, que ninguém vê, mas que é feito em favor dos outros, é uma expressão prática do reino. Cada ministério, cada ação de cuidado, cada gesto de compaixão, é uma forma de lavar os pés uns dos outros. Aqueles que recolhem os lixos no banheiro, lavam os pés uns dos outros. Aqueles que arrumam as cadeiras para que vocês possam estar aqui hoje, lavam os pés uns dos outros. Aqueles que chegam mais cedo para ligar o som, ajustar a parte técnica, lavam os pés uns dos outros. Aqueles que estão no estacionamento, seja faça sol, faça chuva, lavam os pés uns dos outros. Aqueles que não estão aqui hoje, sendo abençoados como você está abençoado, mas que está lá cuidando do seu filho e da sua filha, lavam os pés uns dos outros. Todos nós podemos ser como Jesus, servir como Jesus. Mas eu creio que a gente precisa ir além. E eu quero fazer aqui um momento simbólico. Nós vamos tornar essa mensagem visível na igreja. E eu quero aqui escolher 4 voluntários. 4 voluntários que vão simbolizar todos vocês que estão aqui, que servem na igreja. Poderiam ser mais? Poderiam. Mas a gente entendeu que essas 4 pessoas, elas podem ilustrar aquilo que nós queremos ensinar, que quem mais tem poder, mais serve. E que a gente ama, tem que amar até o fim. E que se faz isso com humildade. E que se faz isso porque Jesus fez. Nós somos em 4 pastores. E nós escolhemos 4 voluntários. E nós queremos chamar aqui à frente para que nós lavemos os pés da Geisa, da Sofia, do Marcelo Fâncio. E eu acho que ele foi lá para o estacionamento, porque, né? Chama ele lá para mim, Jaime. O Marcelo estava sem voluntário e ele se dispôs, ele foi lá, nós vamos lavar o pé dele. E eu quero chamar você também, Lázaro, representando a nova geração. Vem aqui, senta aqui nessa cadeira. O time de louvor também, que está aqui presente, se puder também subir, e já poder também começar os acordes. Jesus nos ensina que nós precisamos ter o ministério da toalha. E o nosso desejo é que cada um de vocês também pegue a sua toalha e sirva a Jesus. Marcelo, por favor, sente ali naquela cadeira.
Com licença. Lázaro. A palavra de Deus diz que quão belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Marcelo, obrigado pela sua dedicação, pelo seu amor que você tem pelas pessoas e por sempre estar disposto a servir ao Senhor, como você fez hoje. Que Jesus enche o seu coração de alegria. Geis, obrigado também. Você é uma querida. E nós te amamos. E obrigado pelo seu servir, pela maneira como você ama as nossas crianças. Que nós possamos também sempre poder te ajudar e te abençoar, sempre que você precisar, em nome de Jesus. Sofia, sem comentários, né, Sofia? Mas obrigado pela sua parceria, pela sua diaconia. Você é uma diaconisa. E que Deus continue suprindo a sua vida. E Lázaro, eu já falei para você, mas eu falo aqui para todo mundo ouvir. Sou grato a Deus pela sua vida, pelo seu servir nos jovens, pela maneira como você se posiciona, pela sua liderança, pelo seu ensino. Que Deus continue te abençoando e satisfazendo os desejos do seu coração. Muitas vezes servir a Jesus
não vai nos trazer nenhum reconhecimento, não vai nos trazer nenhuma honra nesse nosso tempo. Mas esse mesmo Deus que se diz justo e santo, Ele vai recompensar a cada um de vocês. Ele tem um plano, Ele é um Deus generoso, é um Deus não só justo, mas é um Deus misericordioso. E eu tenho certeza que se você também se colocar a serviço do Senhor, você não ficará decepcionado. Nós vamos nos decepcionar com as pessoas, com homens, com mulheres. Mas aqueles que servem a Jesus, não se decepcionam nunca. Jesus tinha todos os motivos para se decepcionar com seus discípulos. Mas Ele mesmo disse: se vocês me chamam de mestre e Senhor, façam o que eu fiz aos outros. Que Deus abençoe a nossa igreja, que possamos ser uma igreja de diáconos, de diaconisas, de servos, de servas, de homens e mulheres, jovens, crianças, de todas as idades, que encontram o seu lugar no reino e que servem uns aos outros, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?